o poder do feminino, a importância do feminino e a conexão com os arquétipos femininos. Toda semana eu estou me conectando com os temas de uma forma muito intuitiva, né? Baseada e fundamentada no que eu venho sentindo na necessidade do meu público, né? Dos meus clientes. E essa semana foi uma semana de atendimentos, né? De Theta Healing, arquétipos, em que eu percebi muito essa necessidade de conexão com o feminino. Muitas pessoas excessivamente no masculino, e claro que aí é na distorção do masculino, tá? Então a sociedade nossa hoje almeja muito essa conexão com o masculino, que tem a ver com a ação, com o movimento, né? Com a realização, com o poder de decisão. Porém, o masculino não é nada sem o feminino. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, eu quero primeiro falar com vocês, porque eu tenho visto muito também muitas mulheres, né? Hoje em dia é muito comum ver mulheres no lugar de trabalho de esforço excessivo, tendo burnout, né? Se tornando workaholics. E a tendência antes era o que mais os homens, né? Mas todos nós, homens e mulheres, temos masculino e feminino dentro de nós e precisamos equilibrar essas polaridades. Então, eu vou começar primeiro falando que eu trouxe o Kybalion, tá? Esse é um livro maravilhoso que eu recomendo muito, né? Que também está conectado na base da astrologia que eu estudo, enfim. As leis, os princípios herméticos, né? Nos trazem um norte para a gente entender o funcionamento do universo. Então, para eu falar sobre o feminino, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o masculino e os dois juntos, para depois a gente ampliar na direção do feminino propriamente dito. Então, eu quero falar sobre o princípio da polaridade, tá? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, aqui, tá? O princípio da polaridade. E isso, gente, vale muito para os arquétipos, tá? No geral. Quando eu falo muito, né, sobre lado sombra, lado luz, né? Porque os arquétipos se expressam aqui e atuam na nossa psique, e nós temos consciente e inconsciente. E a sombra nada mais é do que o gerenciador do inconsciente. Eu já falei sobre isso a semana passada, né? E o que acontece? Até trouxe aqui para vocês os dois arquétipos. O ano passado eu fiquei praticamente o ano todo conectado com esses arquétipos, que muita gente entende que não é importante, mas inclusive num retorno de indicação de arquétipos que eu vou fazer nessa semana, eu vou trazer esses arquétipos aqui, porque quando a gente não cura a base da nossa psique, o masculino e o feminino, muita gente vive total, quer se conectar com arquétipos muito arrojados, como Cleópatra, Sereia, e vibra total na distorção, não consegue vivenciar total potência, porque tá na distorção do masculino e do feminino. Então, esses aqui são grandes símbolos, né? Sol e Lua, né? Como símbolos do masculino na astrologia, né? Aqui tem conexão com o pai, o Sol, e a Lua, né? Tem conexão com a mãe. E isso aqui é uma representação do nosso pai, da nossa mãe, interno e também externo. E é muito interessante quando a gente vai vendo a nossa conexão com o nosso pai, a nossa mãe, seja ausente, seja inexistente, seja de dor, seja maravilhosa, seja como for, tem muito a ver com a forma como a gente se relaciona com o nosso masculino e o nosso feminino interno. Então, esses aqui são arquétipos muito poderosos que eu considero de base, né, dentro da astrologia. Quando eu vou fazer a leitura terapêutica, o maior foco, o principal foco, a base é a partir daqui. Então, hoje eu vou falar sobre dois arquétipos femininos que eu considero, assim, os primeiros, né, de acordo com a astrologia, que é Lua e Vênus, ou Afrodite, né? Mas Lua e Sol, como eu falei aqui do princípio das polaridades, os dois se manifestam juntos, não tem dia sem noite, não tem noite sem dia, né? Então, a gente precisa entender que nós temos o masculino e o feminino em nós, e que a cura e a conexão das elevadas frequências com essas polaridades fazem toda a diferença. Eu quero aproveitar também para falar um pouquinho, esse é conteúdo mais avançado, né, que geralmente eu trago em cursos, tem um e-book também onde eu falo muito sobre os centros energéticos, mas eu tive o insight de trazer aqui também a capa de um livro que eu gosto muito, né, que é de base de estudo também para mim,
sobre os centros energéticos, para vocês entenderem um pouco o que nós temos em nós, tá? Que nós temos no nosso campo energético. Nós temos 3 centros, nós temos 7 centros energéticos principais, mas nós temos 3 canais, ou nadis, e ali o que acontece? Se manifesta o masculino, o feminino e o centro, né? Por isso que se escuta tanto falar do caminho do meio, né? O nosso cérebro também funciona nessa dualidade, nessa polaridade, e aqui dá para a gente ver um pouquinho a imagem, não sei se vai ficar muito nítida para vocês, mas aqui se vocês observarem, né, porque tem os centros energéticos, uma pessoa em posição de meditação, e se você visualizar, né, isso aqui também é o símbolo do caduceu, enfim, aquela serpente, né, 2 serpentes envolvidas num centro. Aqui é a nadi central, né, que é Sushumna, onde flui a energia da vida mesmo, né, e um lado que está conectado com uma narina é o feminino, né, tem Ida e Pingala, e o outro é o masculino. Então, nós temos isso dentro de nós, gente, no nosso campo energético. Flui essa energia. O que acontece? Quando você está desconectada da elevada frequência dessas 2 polaridades, ou de uma delas, vai haver uma distorção, porque se as 2 funcionam juntas, uma das 2 vai sair prejudicada. E o que acontece que é muito comum hoje? As pessoas reprimirem, recalcarem, negarem o feminino e entender que o masculino é melhor, é mais forte, porque o masculino ele está associado com o racional, com o movimento, com a ação, com o ir, com o poder de decisão, de escolhas, de resultados, ir para fora, né? Também com a doação, né? E o feminino está conectado com a recepção, com o descanso, com a nutrição, né? E é muito sutil, porque o masculino não é nada sem o feminino. E é muito normal a gente ver hoje pessoas que fazem muito e não têm os resultados que almejam. Eu tenho clientes que vêm conscientemente me falando que está no masculino, que se vê no masculino, porém são pessoas que estão escassas na vida financeira, são pessoas que não estão realizadas profissionalmente. E, aliás, todas as áreas acabam sendo afetadas, mas, ora, se a pessoa prioriza tanto o masculino, e o masculino é ação, é resultado, é movimento, poder de decisão, por que não está dando resultados? Porque o masculino sem o feminino é distorcido e traz um desequilíbrio, e quem traz sustentação para esse masculino é o feminino. Então, gente, quando a gente entende o poder do feminino, e depois eu vou falar um pouquinho, né? Até uma das pessoas, quando eu divulguei aqui a live, me perguntou como, né, como colocar o feminino em prática, e eu vou falar algumas formas e como eu coloco na minha vida prática hoje o feminino. A gente entende que a gente precisa priorizar meio a meio. É 50% feminino, 50% masculino, e aí a gente entra no centro e tudo na nossa vida flui, é equilibrado, é harmonioso.